Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Sempre trago para vocês aqui no canal um tema, um conteúdo diferente. E se você gosta desse tipo de canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas, ativem as notificações do canal tocando o sininho e aí você não vai ficar de fora quando eu postar algo novo aqui na plataforma. E hoje trago para vocês cortes do canal Angel Black Contos de Terror. Espero que gostem. Vamos lá? Hoje trago para vocês aqui uma história do nosso amigo Carlos Alexandre Eulrich, intitulado Duque Meu Bom Cão. Vamos ver do que se trata? Duque era um cão que há mais de 8 anos acompanhava a família Brown. Ele era descrito por todos como um animal dócil e até mesmo um pouco preguiçoso. Apesar disso, sua aparência deixava as pessoas que não o conheciam assustadas. Seu pelo era escuro como a noite. Seu porte era grande, apesar de não possuir uma raça definida. Suas características lembravam um cão pastor alemão. Focinho comprido e orelhas pontudas, mas a sua estatura era mais alta que a da raça. Um cão perfeito para guardar a propriedade rural. Um cachorro comum de guarda, até aquela tempestade. No rádio, o locutor refrisava sobre a forte tempestade que se aproximava da região, relembrando que era recomendável que os moradores ficassem dentro de suas casas, devido aos fortes ventos da tempestade. Leon desliga o rádio que estava sobre a mesa e então pede para sua esposa, junto a seu filho mais velho, que levem as duas crianças mais novas para o porão. Grace, amor, peça para o Ethan descer com Sofia e Alejandro para a sala de jogos. Ouvi dizer que, apesar de barulhenta, essa tempestade não vai ser muito perigosa. Mas é melhor prevenir do que remediar, disse o fazendeiro, enquanto olhava pela janela a chuva que começava a cair. Como dito pelo locutor, era possível ouvir o forte vento assoviando lá fora, acompanhado da forte chuva que fazia barulho ao cair no telhado. A família Brown desce para o porão, onde além deles o velho Duque dormia. E sua grande almofada, que era o seu local favorito da casa, onde ele sempre ficava deitado quando as crianças estavam usando a sala de jogos. O cão parecia calmo, o que era normal, pois ao longo dos seus 8 anos de vida, já tinha presenciado tempestades bem mais fortes que aquela. Porém, após mais ou menos cerca de 1 hora desde o começo da forte chuva, algo deixa o cachorro visivelmente desconfortável. Sua postura muda. Duque, que estava deitado, se levanta e fica com suas pontudas orelhas em pé. Não demora, ele começa a latir de uma forma tímida e pausada a princípio, mas logo seu latido se torna mais alto e repetido, tomando conta do porão. Leon ordena que o cachorro pare de latir, mas o mesmo ignora e parecia cada vez mais nervoso. Por um motivo inexplicável até o momento, latidos que só pararam quando houve uma janela no andar de cima sendo quebrada, muito provavelmente pela força do vento. Duque sobe as escadas correndo, como se perseguisse uma ameaça ou uma presa,
o que faz com que o agricultor suba as escadas atrás do cachorro. Ele avista a janela quebrada assim que chega no segundo andar. Era uma das grandes janelas da sala de estar. A chuva, junto ao forte vento frio, invadiram a casa, mas naquele momento nada quanto a isso poderia ser feito. Leon chama por seu cão, porém fica sem resposta. Ele chama mais uma, duas vezes, antes de ouvir o latido do Duque vindo do lado de fora da casa. Leon sai atrás do seu cachorro, mas não conseguia enxergar muito por causa da forte chuva e do vento forte. O agricultor segue os latidos do seu cão até perto do celeiro, onde tenta chamar Duque para que juntos voltem para a segurança do porão. Porém, cada vez o cachorro se afasta mais, latindo de forma feroz, até o ponto que Leon desiste de se arriscar e retorna sozinho para casa. Ao amanhecer do dia, a chuva tinha parado e o vento estava mais calmo, mas para a tristeza da família Brown, não havia nem sinal do seu querido animal de estimação. Mesmo procurando a manhã inteira por toda a propriedade, 2 dias se passaram sem notícias do animal, até que Leon recebe a visita de um de seus vizinhos, o velho Wilson. Tenho uma má notícia para você. Ontem à tarde, enquanto seguia as pegadas do que eu achava ser um urso, encontrei uma coisa boiando no rio. Assim que a puxei para a margem com um galho, consegui visualizar que se tratava de um cão. Pelas características que pude visualizar, acho que se trata do seu cachorro de estimação, disse o velho homem enquanto acendia o seu cigarro de palha. Se for conferir se é o seu cachorro, leve uma arma. Durante a tempestade, um urso ou um lobo matou e se alimentou de cerca de 5 ovelhas do rancho do Vincent. Após o aviso, o velho homem de comportamento rancinza entra na sua caminhonete e vai embora. Leon segue com sua caminhonete até o local relatado. Era possível ver ao longe os abutres que sobrevoavam a tal carcaça. Assim que ele chega à margem do rio, o agricultor tira o seu chapéu e se lamenta, confirmando que, infelizmente, seu querido cão de estimação estava morto. Provavelmente, tinha se afogado durante a tempestade. Leon abre uma cova não muito longe dali, onde enterra o cadáver do seu amado cão, mas decide que não iria contar aos demais membros da família para evitar o luto, principalmente entre as crianças que eram muito apegadas ao Duque. As coisas na propriedade dos Brown ocorriam normalmente, apesar de Leon não ter contado sobre o cão. Os outros membros da família já imaginavam que o mesmo devia ter morrido pelo tempo que já estava sumido. Mas naquela manhã ensolarada, tudo mudaria. O agricultor estava na varanda da casa tomando seu café. Seu filho mais velho, Ethan, tinha ido junto com as crianças cavalgar pela propriedade em busca de umas ovelhas que tinham se soltado do cercado mais cedo. Leon esperava o seu café ficar mais frio antes de dar a sua próxima golada, quando ouviu as crianças e Ethan conversando entre si ao longe. O tom de voz deles parecia bem animado.
Eu disse que ele não ia abandonar a gente, diziam as crianças enquanto se aproximavam da casa. Leon começa a se perguntar do que elas estavam falando, até que se aproximam de seu campo de visão. Junto a elas tinha algo que deixa o agricultor paralisado de medo. Seu coração estava acelerado e sua respiração ofegante, pois ali, na sua frente, junto à sua família, estava um enorme cão negro, que era idêntico ao Duque. O agricultor sabia que aquele não podia ser o seu cão, pois no cadáver que ele tinha enterrado estava a coleira de seu cachorro, tirando suas dúvidas quanto à identidade do cão achado morto. Leon olhava aquele cachorro de cima a baixo, se perguntando que bizarrice estava acontecendo ali. Que cachorro era aquele que se parecia com o seu? Mas como não havia contado a eles sobre a morte do Duque, decide que iria ficar quieto e aceitar o novo misterioso cão. As semanas se passam, desde o aparecimento do sósia do Duque. Todos os membros da família estavam muito felizes com a suposta volta do seu amado cachorro, menos Leon, que sabia que aquele não era o seu verdadeiro animal de estimação, criando uma nova regra para a família. A regra se referia ao cachorro, que agora tinha que dormir para fora da casa, no celeiro da propriedade. Apesar de não ser o Duque, o misterioso cão respondia pelo nome do falecido cachorro. Agia como ele, exceto por ter se tornado um cachorro melhor, mais obediente. Agora ajudava a pastorear as ovelhas. Não era mais o velho cão preguiçoso. Brincava de pegar a bola, corria com as crianças, mas algo nele ainda dava um arrepio na coluna do agricultor. Talvez por ser o único que sabia que aquele não era o seu amado Duque. Leon vai à cidade fazer compras. Ele leva junto consigo as crianças e o misterioso cachorro. Ao chegarem na cidade, ele para próximo ao mercado. Enquanto ele vai ao mercado, as crianças pedem para ficar no parquinho de diversão que ficava bem em frente ao mercado. Ele reluta um pouco, mas acaba deixando elas junto ao cão no parquinho, enquanto faz as compras. Ao entrar no mercado, Leon pega uma cestinha e começa a comprar os mantimentos que estavam faltando na fazenda. Enquanto faz isso, ele escuta o pessoal que estava na fila do caixa comentando entre si. Vocês já ficaram sabendo o que aconteceu com o Sr. Wilson? Ele estava uma semana sem dar nem sinal de vida. Então, um dos vizinhos foi até a propriedade dele. A porta da casa estava arrombada e dentro da residência acharam o que sobrou dele. Aparentemente ele foi atacado por um urso ou algo assim. Seu corpo foi quase inteiro devorado. A polícia achou a espingarda dele próximo ao corpo. Aparentemente, ele não teve tempo de se defender. O agricultor, ao ouvir aquilo, acha aquela história muito estranha, pois o Wilson, apesar de ter uma certa idade,
era um caçador muito habilidoso, um dos melhores que ele conhecia, e muito dificilmente seria pego de surpresa por um animal selvagem, ainda mais em sua própria casa. Ao voltar para a caminhonete, Leon percebe que havia dois de seus vizinhos conversando com as crianças. Era o Sr. Vincent e a sua esposa, a Sra. Marta, donos da propriedade vizinha. Enquanto se aproximava deles para cumprimentar o casal, Leon percebe que o cachorro estava em posição de ataque, olhando para o casal que conversava com as crianças. Seus olhos castanhos exalavam agressividade que tinha sido percebida pelo casal de idosos que questionaram ao agricultor se era uma boa ideia andar com um cão bravo sem sequer uma coleira. Leon pede desculpas e pega o cão e seus filhos e volta para a caminhonete. Ele estranha aquilo, pois apesar daquele cachorro não ser o verdadeiro Duque, era a primeira vez que aquele animal demonstrava agressividade com estranhos. 2 semanas se passaram e o falso Duque não demonstrou mais sinais de agressividade. Leon já havia decidido que não ia contar a verdade para sua família, pois até mesmo ele tinha aceitado o novo cão como Duque, apesar de não deixar o cachorro misterioso dormir dentro da casa. Ele até já brincava com o mesmo. Mas uma semana mais tarde, algo deixou o agricultor assustado. O cão misterioso aparecera com a coleira que pertencia a Duque, situação que tinha deixado Leon assustado, pois ela tinha sido enterrada com o verdadeiro Duque. Mas o mesmo decide ignorar, apesar de assustado, pois a única forma de saber a verdade seria desenterrando o cadáver do seu amado cachorro. Nas semanas seguintes, alguns fatos estranhos ocorrem nas propriedades próximas, como um grande animal que estava predando os rebanhos vizinhos, o roubo e assassinato ocorrido no rancho dos Packers, onde o proprietário, o velho Sr. William Packer, fora espancado até a morte por assaltantes que ainda não tinham sido identificados pela polícia local. E o ocorrido mais macabro: o casal de idosos, Vincent e sua esposa Marta, estavam desaparecidos e provavelmente mortos, pois os boatos contavam que a polícia tinha ido à casa deles, após receber uma denúncia de um entregador, que ao ir à propriedade rural deles no intuito de entregar umas compras que eles tinham feito pela internet, encontrou uma cena de filme de terror. Todos os animais estavam dilacerados e pela quantidade de abutres e odor fétido e carne podre, o ocorrido teria acontecido dias antes. A polícia teria achado apenas uma das pernas de Marta e um dos braços de Vincent, que aparentemente tinha sido atacado por um animal, ou seja lá quem fez aquilo, pois no celeiro onde o seu braço foi encontrado, os policiais acharam ao solo vários cartuchos da espingarda automática que o velho senhor possuía, arma que fora encontrada não muito longe do braço decepado. Aparentemente, os policiais estavam investigando o ocorrido como homicídio, mesmo as pistas indicando para um ataque animal, pois eles não queriam acreditar que um animal pudesse fazer tudo aquilo.
Aquela última situação até fizera Leon, por um instante, imaginar se não teria sido o cão misterioso responsável. Mas logo desistiu de tal teoria, pois mesmo sabendo que o cão era de porte grande, um cachorro jamais conseguiria fazer todo aquele estrago. Pelo menos, não um cão normal. Os meses se passaram e, enfim, o inverno chega. Nesse período de tempo, nada mais de estranho tinha ocorrido. Leon já aceitava melhor a convivência com o misterioso cachorro. Ele até tinha comprado uma casinha nova para o falso duque, porém, ainda deixava o cachorro dormindo no celeiro. Naquela tarde gelada, 2 ovelhas tinham fugido do celeiro. Leon e seu filho mais velho decidem ir de cavalo atrás das fugitivas, pois durante a noite a nevasca ia piorar e elas provavelmente morreriam congeladas lá fora. O agricultor sobe na sela do seu cavalo com a sua espingarda de caça nas costas. O mesmo a levaria para o caso de cruzarem o caminho de algum animal perigoso, pois em sua memória ainda estava fresco os ocorridos nas propriedades vizinhas, o que faz ter aquela cautela. Ethan sobe em seu cavalo e, antes de seguir seu pai, chama o cachorro, que começa a acompanhar os dois. As pegadas na neve deixadas pelas ovelhas levam os dois até a floresta, o local que seria mais perigoso para os dois. Ele então pede para que seu filho aguarde ali na entrada da mesma, que iria adentrar e ver se elas não tinham ido para muito longe, floresta dentro. Leon adentra sozinho e a pé a floresta. Não demora muito, ele avista as ovelhas. Para a alegria dele, as fujonas estavam sem nenhum arranhão. Então, após laçar as 2, ele retorna para os cavalos, onde Ethan esperava na companhia do falso duque. No caminho de volta, Leon percebe que o cão parecia inquieto. Algo parecia incomodar o animal. Aquele olhar era o mesmo olhar raivoso que o cachorro tinha lançado sobre o casal de idosos meses antes. O que faz o agricultor se perguntar: o que poderia estar incomodando o animal? Talvez um cheiro de algum animal que o vento teria trazido até o poderoso faro do mesmo? Em uma certa altura do caminho, o cão começa a correr na frente dos dois, ignorando qualquer ordem de parada. O cão de pelagem negra desaparece da vista dos dois. A julgar pela direção, ele estava indo para casa. Apesar de estranhar aquilo, os dois seguem de volta em velocidade normal, acompanhando os lentos passos das ovelhas. Apesar de quererem chegar logo, pois o vento e a neve que caía estavam aumentando a cada minuto. Ao se aproximar da casa, Leon percebe algo estranho. Na frente de sua casa tinha 2 carros estranhos parados. Eles estavam estacionados de uma forma estranha. Parecia que os ocupantes tinham descido às pressas. Inclusive, as portas dos carros estavam abertas. Ele então pede para seu filho levar as ovelhas para o estábulo e aguardar lá, pois ele iria averiguar o que estava acontecendo ali. Leon segue com a arma em posição de disparo. Ele vai se aproximando da casa aos poucos
E próximo de um dos carros, o agricultor vê algo que o deixa abalado. O falso duque estava morto, aparentemente por um disparo de espingarda, o que fez com que Leon avance com mais cautela. Ele avista um dos homens na varanda e o mesmo estava armado com um revólver. Então o agricultor mira e quando ia disparar é acertado na cabeça por uma coronhada, que o faz desmaiar. Horas mais tarde, ele acorda amarrado em uma cadeira na cozinha da residência. À sua frente estava seu filho Ethan, que aparentemente tinha tentado lutar contra os invasores, pois o seu rosto estava cheio de hematomas. Pela escuridão que se via pela janela, o agricultor acreditava ter ficado desacordado pelo menos por umas 2 horas. Ele fecha seus olhos ao ouvir passos. Os invasores comentavam entre si sobre os ferimentos de um deles. Aquele maldito cão arrancou um dos dedos do Scott. Ele era sinistro. Surgiu do nada e se pega ele sozinho, acho que teria matado ele. Ainda bem que você atirou na cabeça daquele maldito cachorro. Neste momento, um terceiro membro do grupo surge e diz: tá na hora de acordar os dois e levar para o celeiro, junto com o resto da família. O chefe tá com pressa. Ele vai fazer o ritual já. Nesse momento, os dois vão até Leon e seu filho e jogam água gelada sobre eles. Ethan acorda e seu pai abre os olhos. Os homens, apontando armas para os dois, soltam as pernas e ordena que andem para fora da casa. Enquanto andava, Leon questiona o que eles queriam ali e ainda indica onde ficava o dinheiro da família, para que eles pegassem e os deixassem em paz. Mas, para surpresa do agricultor, os homens começam a rir e dizem: Seu dinheiro não pode nos comprar. O que queremos de verdade é estripar sua família na sua frente e depois te matar, oferecendo vocês como sacrifício. Em seguida, começam a rir enquanto empurram o agricultor e seu filho para perto dos carros. Naquele momento, eles percebem que no local que antes estava o corpo do cachorro, agora havia apenas uma poça de sangue na neve e um rastro que levava para longe dali. Cadê a merda do cachorro? Não tem como ele ainda tá vivo, disseram os dois invasores enquanto se aproximavam à poça de sangue na neve. Leon ataca um deles e tenta desarmar o bandido. Os dois rolam pelo chão, enquanto o outro bandido mirava a arma para Aidan, dizendo para o garoto não tentar nada, estúpido. Para o azar do agricultor, o invasor consegue se levantar e acerta o mesmo com uma coronhada que o deixa tonto. Leon escuta o bandido engatilhar a espingarda e, no momento em que ia atirar, surge da escuridão uma sombra enorme. O bandido atira contra aquela silhueta que parece não sentir o disparo. Então avança contra o mesmo, o agarrando com a sua enorme boca cheia de dentes e o arrastando para a escuridão. O outro fica em estado de choque, imóvel,
o que dá a chance para que o agricultor o desarme e, em seguida, atire no mesmo. Um pouco antes de um dos invasores sair pela porta da frente do celeiro, acompanhado por uma forte fumaça que indicava um incêndio, Leão e seu filho correm na direção do homem e, ao se aproximarem, percebe que, no mesmo, faltavam dos braços, que parecia ter sido arrancado de forma brutal, pois a ferida ainda encharcava a neve com o sangue do malfeitor. O agricultor pergunta do paradeiro de sua mulher e filhos, e, como resposta, o homem aponta com seu braço restante para o celeiro, que estava tomado pela fumaça. Obviamente, sem nem pensar, ele corre para o celeiro e pede para que Aidan tente achar um telefone para que possa chamar a polícia e os bombeiros. Ao adentrar o celeiro em meio à fumaça, ele tem uma visão assustadora. Os invasores estavam estraçalhados. Havia pedaços de corpos por toda parte. Algo ou alguém tinha despedaçado aquelas pessoas de uma forma brutal. Leon ignora sua ânsia de vômito causada pela cena grotesca e começa a chamar por sua esposa e filhos, mas, para o seu desespero, sem resposta. Ele então entra mais para dentro da fumaça e, sem perceber, acaba desmaiando em meio ao incêndio. O homem sentia que sua vida acabaria ali. Mesmo meio inconsciente por ter inalado muita fumaça, ele sentia sua garganta queimar e sua respiração ficando mais e mais pesada. E quando achava que era o fim, imaginando que provavelmente sua esposa e filhos mais novos tinham sofrido o mesmo destino, ele acorda tossindo, sentindo a fria neve caindo em seu rosto, o que é substituído pelo toque doce de sua esposa. Leon abre os olhos e, assustado, percebe que tinha sido tirado por alguém de dentro do incêndio. Ele começa a chorar ao ver que seus filhos e sua esposa também estavam a salvo. Ele se questionava se seu filho mais velho tinha os resgatado do incêndio e então pergunta, mas se espanta com a resposta do mesmo. Foi o Duque, pai. Ele que te tirou de lá. E segundo a mamãe, foi ele que salvou eles dos invasores. Eu sei, parece loucura. Eu também vi ele morto, mas ele salvou a todos. Eu vi ele te arrastando pela camisa para fora do celeiro. Era o Duque, pai, sem dúvidas. Mas ele parecia muito maior e seu olhar me deu medo. Então, assim que ele saiu de perto de você, a mamãe e as crianças me ajudaram a te arrastar até aqui. O agricultor se apoia em seu filho e se levanta, olhando para o incêndio que consumia o celeiro, e ao lado do mesmo, avista próximo uma enorme silhueta preta, muito maior que um homem adulto, com olhos brilhantes que fazem o agricultor ter um arrepio de medo. Antes daquela coisa sumir no meio da nevasca. A cena que a polícia e os bombeiros encontram
não condizem com nada racional que pudessem pôr em seus relatórios. A maneira de como os corpos encontrados queimados no celeiro estavam despedaçados, fora o corpo encontrado um pouco longe dos carros, o qual faltava a metade de baixo, junto ao que morrera de hemorragia pela ferida que tinha sido causada quando seu braço foi arrancado. Aquilo parecia ser obra de um animal feroz e gigantesco, mas não um cão, como a família tinha relatado, o que fez aquele caso ser arquivado pela esquisitice, sem ao menos chegar a uma explicação plausível. Mais tarde se descobriu que o grupo invasor fazia parte de uma seita religiosa que estava sendo procurada e acusada de vários homicídios. Inclusive se descobriu que o Sr. Wilson, juntamente com o casal de idosos Vincent e Martha, tinham se tornado adeptos dessa seita meses antes, e inclusive eram suspeitos pelo assassinato ocorrido na propriedade dos Parkers. O enorme cachorro, ou seja lá o que era aquela coisa, nunca mais fora visto pela família, exceto pelas crianças que alegaram terem visto o cão uma vez ou outra na floresta. Mas sempre que fora perguntado a Leon sobre o mesmo, ele sempre respondia a mesma coisa: não sei o que era aquilo que estava entre nós, e não tenho interesse em saber o que era. Ele protegeu a mim e a minha família. Então, para mim, ele sempre será o meu amado cachorro, Duke, o meu bom cão. Conto de Carlos Alexandre Eurich. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam dessa história? Eu achei maravilhosa. Eu queria um cachorrinho desse para mim. Apesar dele causar calafrios, ele era algum tipo de protetor, de guardião. Interessante, né? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Além de suas opiniões, deixem também sugestões de temas para serem trazidos aqui para o canal para melhor atendê-los. E se você tem algo que julga que mereça ser compartilhado, qualquer conteúdo, pode estar enviando para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Bem, meus amigos, por hoje é só. Muito obrigado pela presença, pela permanência e também por sua paciência. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Bye!